E o número de pessoas infectadas pela dengue no Rio Grande do Sul teve um aumento explosivo de 855% nas primeiras 3 semanas de 2024. Foram 602 casos confirmados contra 63 pacientes no mesmo período no ano passado. O número é o mais elevado desde o início da série histórica. Em 2015, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, a elevação é explicada principalmente por 2 fatores. O primeiro são as condições climáticas e o El Niño, pois as chuvas frequentes seguidas de calor facilitam a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Acompanhe a nossa entrevista. E neste ano de 2024, o Rio Grande do Sul já contabiliza um aumento de 855% no número de casos de dengue em todo o estado. Hoje nós vamos falar sobre este tema aqui do município de Erechim. E para nos passar algumas informações importantes em que a gente precisa fazer a nossa parte, está conosco a secretária de Saúde, Ecles Ampalian, acompanhado do diretor da Vigilância em Saúde, o Paulo Saldanha Boton. E a gente vai orientar a população, trocar algumas informações necessárias e importantes. Secretária, muito obrigada por estar aqui hoje falando de um tema de saúde, um tema extremamente importante para o bem-estar de toda a população. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. O poder público vem trabalhando, desde que assumimos, de forma muito assídua e preocupada com as questões da doença, né, que pode vir a acontecer, que é a dengue. Uma doença como a dengue, ela acontece por causa do mosquito. Sim. Então, o poder público não tem condições de sozinhos conter isso. É um trabalho comunitário, é um trabalho coletivo. Os nossos agentes de endemias, a vigilância em saúde, a vigilância ambiental está focada. Nós já tivemos a péssima passagem no ano de 2020, 2021, nós temos 2.612 casos confirmados de dengue na cidade. O nosso diretor falou agora que tivemos, na data de ontem, o primeiro deste ano. Então, no ano de 2022, nós tivemos 529 casos confirmados. Ano passado, nós tivemos 55 casos confirmados. É óbvio que o poder público, neste momento, trabalha para que nós tenhamos menos, né? Tínhamos, até agora não tínhamos, então agora nós temos os primeiros, ou temos o primeiro. É importantíssimo a chamada, a solicitação, o pedido da comunidade para que nos auxilie. É lixo, Sandra, é cuidado, é água parada. Nós não conseguimos, com essa temperatura, com esse clima chuvoso e temperatura quente, fazer com que o mosquito, as larvas não se proliferem de forma rápida. Então, nós precisamos da ajuda de todos para conter essa doença, que é grave, que mata, né? Ano passado, nós não tivemos mortes, graças a Deus, mas no ano anterior nós tivemos uma. No ano de 2022 nós tivemos 3. São vidas que nós perdemos. Com certeza. Paulo, a campanha já está acontecendo aqui no município de Erechim justamente para alertar a população. Este caso que foi notificado ontem, ele surgiu aqui dentro do município de Erechim? Não, esse primeiro caso confirmado esse ano, ele é importante ressaltar, é um caso importado. Trata-se de um munícipe que ele trabalha viajando e os primeiros sintomas surgiram quando ele estava em São Paulo e ele retornou ao município e aqui ele procurou o serviço de saúde e toda a investigação foi feita, né, e esse caso se confirmou ontem. Então, é o primeiro caso e a gente classifica os casos como autóctones quando são contraídos no município e como importados, como esse caso que foi trazido de fora, né? É importante a gente falar que o trabalho da dengue, ele não começa agora. Nós vivemos nos períodos quentes o que a gente considera o período sazonal de maior intensidade, né? Porque, como foi falado já, a dengue depende do vetor, que é o conhecido Aedes aegypti, e ele tem a sua proliferação acentuada pelas condições de calor, né? Essa proliferação, em uma semana,
um ovo se transforma num mosquito adulto, né? Então é claro que esse trabalho chama a atenção nessa época, mas o trabalho é realizado durante todo o ano, seja pela nossa equipe de agentes de endemias que estão entrando, né, visitando os domicílios, né, ou seja pelos demais colegas, né, da equipe de vigilância em saúde, da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica, que faz esse trabalho constantemente. Pois é, e como é que estão os números aqui no município de Erechim? Esse, então, foi o nosso primeiro caso confirmado no ano de 2024. Nós viemos, nas últimas semanas de 2023, nós tivemos 2 casos também, um importado e outro contraído no município, né? Mas, como foi ressaltado pela secretária, a gente vem de uma diminuição do número de casos, né? Nós sofremos bastante em 2021, quando tivemos mais de 2.600 casos confirmados, e a partir daí a gente teve uma gradativa redução, chegamos a 55 em 2023, né? Nós tivemos 3 óbitos em 2021, 1 óbito em 2022, né? E nenhum, né, em 2023, que são esse número, né, nos deixa bastante, né, contentes. Mas o que a gente tem que ressaltar é que esse trabalho ele não cessa, né? Não é porque conseguimos reduzir de 2.600 para 55 casos que a gente pode relaxar, pelo contrário, né? Na abertura, tu ressaltou bem o aumento de casos no estado, 700% se comparado o início as primeiras 3 semanas epidemiológicas de 2024 ao mesmo período de 2023, né? A gente está falando de em torno de 60 casos no estado em 2023, nessas 3 primeiras semanas, para hoje são 721 casos no estado, né? E o que a gente precisa para ter dengue? A gente precisa do mosquito e de um doente, de onde quer que ele venha, né? Nós temos um mosquito no município, isso a gente sabe, o nosso município é infestado, assim como mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul, né? O Aedes aegypti, ele se adapta muito bem a ambientes urbanos, né? Então, por isso que a gente fala muito, né? Qualquer recipiente que possa acumular água, o mosquito se aproveita dele. E essa é a importância, né? A eliminação dos focos, dos locais de proliferação, ainda é a melhor ferramenta que nós temos. Apesar das limitações conhecidas, ainda é a melhor arma que nós temos de enfrentamento à eliminação de focos, né? Fala-se muito no fumacê, né? É uma ferramenta que nós temos, usamos, bloqueio de transmissão, mas a gente tem que considerar que o ciclo entre o ovo eclodir e se tornar adulto é 1 semana. Se a gente for acabar com todos os mosquitos adultos hoje no município, daqui 1 semana, todos aqueles ovos que estão nos depósitos vão estar aí de novo. E uma fêmea coloca de 100 a 200 ovos e daqui 1 semana vão eclodir e em poucos dias ela vai colocar mais 100 a 200 ovos. Então a gente não pode largar as nossas esperanças no fumacê. A gente tem que, cada um de nós, fazer o nosso papel para que não tenha mais 100, 200 ovos por cada fêmea sendo eclodidos a cada semana. Quando o diretor fala que nós temos um município, como 90% dos municípios que estão infestados, o nosso último levantamento, né, que chamamos de LIRA, que é um levantamento dos índices de infestação no município, nós identificamos que a cada 100 imóveis no município, né, quase 2,6 imóveis tem o mosquito. Então, está aí. Existe, né? Então, é isso, né? É ação. Não podemos ter ambientes propícios para que consigam esses ovos estar ali. Porque, como o Paulo falou, eu faço daqui a pouco o fumacê, o ovo, ele vai ter o mosquito novamente. Então, às vezes, é um trabalho que a gente entende que ele tem muito resultado, mas ele não tem. O resultado, ele é antes, ele é anterior. Mas se fizermos uma força-tarefa de cada um cuidar o seu espaço, nós vamos conseguir eliminar totalmente, de repente não, mas reduzir muitos números, se cada um limpar o seu pátio, não deixar os vasinhos
com água e assim por diante, e outras ações que são necessárias e importantes, né, Paulo? É isso mesmo. A gente vem, aproveita a oportunidade aqui para chamar a atenção mais uma vez da população que abra suas casas para os agentes de endemias, né? A gente eliminando o vetor, né, o mosquito, a gente consegue minimizar os efeitos, a probabilidade de a gente ter uma epidemia, né? Porque se eu tenho um paciente, né, um doente, e eu tenho um mosquito, esse mosquito se infecta e o mosquito tem um raio de ação de em torno de 150, 200 metros, e aí, então, uma vez que ele pique, ele se contamina e ele pode contaminar qualquer um nesse raio, né, ao picar. Então, o nosso trabalho a gente bate recorrentemente nesse ponto, que é de eliminar, né, os focos para que o mosquito não se prolifere. A gente tem, obviamente, uma vez que há o recebimento de notificações, a gente tem um protocolo a ser cumprido, né, que a gente chama de bloqueio de transmissão, em que a gente vai ao domicílio do paciente, né, que foi notificado, e no perímetro do domicílio a gente faz um trabalho, né, que é uma pesquisa de focos, uma pesquisa vetorial especial, que a gente chama, e o bloqueio de transmissão, que aí sim a gente faz um bloqueio com inseticida para eliminar algum possível vetor que esteja contaminado por aquele paciente, né, que procurou o serviço e que foi notificado para a Vigilância em Saúde. Secretária, a dengue, ela causa uma despesa enorme para o município, digamos assim. Porque um paciente contaminado, ele vai precisar do serviço público, ele vai precisar, às vezes, de um leito hospitalar, ele vai precisar de uma UTI, e a cadeia fica enorme e isso, o custo para a saúde se torna expressivo. No caso da dengue hemorrágica, que é a mais grave, quais são realmente os sintomas e o que a gente pode fazer para evitar? Sandra, quando tu nos coloca dos custos, eu gosto de dizer que a gente começa com o custo do profissional. Nós temos hoje 40 profissionais focados nisso, né? Então, esses profissionais que estão aí desenvolvendo seu trabalho, indo nas casas, né? Isso que o Paulo pediu para abrir as portas, eles são profissionais importantíssimos e que tem momentos que nós conseguimos trabalhar com menos, mas hoje nós temos que trabalhar com 40. Sim. Um paciente doente, sim, é uma série, é uma cadeia. É consulta, é medicamento, é dias sem trabalhar, sem ir para sua empresa, né? E tem todo um custo por trás, que também é um custo pessoal, né? Que eu diria. A dengue hoje, a gente fala, a pessoa adquiriu a doença pela primeira vez e quando ela adquire a doença pela segunda vez, a gente usa já a expressão que a dengue ela é grave, né? A gente atualizando assim um pouquinho, né? Porque às vezes as nomenclaturas mudam, né? A gente não fala mais, não usa a expressão dengue hemorrágica. Pode ter uma hemorragia, mas a pessoa pode estar tendo complicações de outros gêneros graves que levem, né, daqui a pouco à morte. É vômito, é diarreia, é urina no sangue, né? Então é claro que a nossa preocupação é que a pessoa pegue a dengue pela segunda vez, né? A gente sabe que tem 4 tipos de dengue que a pessoa pode pegar, tem uma série de particularidades. Só que é óbvio que, de certa forma, não que a pessoa não possa agravar na primeira também, mas de certa forma os riscos eles vão aumentando. Então, o cuidado com a pessoa que já pegou repelente, né? A gente ouve muito. É uma coisa tão básica. Exato. Repelente é básico, é importante. Tu pode evitar uma doença grave. Crianças, né? Os bebês, passeando agora é verão, os pais saem com os bebês de casa. Isso é importantíssimo, né? O bebê tem que estar protegido. Uma criança tem um volume menor, então o tamanho. E isso também impacta. Uma criança com dengue é diferente de um adulto com dengue,
né? Os pais, é um apelo para os pais que têm crianças pequenas, cuidem, vão para a pracinha, vão brincar, né? Tá aí na cidade, tem uma pessoa contaminada, né? Então é isso que o Paulo explicou, picou aqui, se picou outra pessoa, vai desencadear a doença. E esse custo, ele às vezes pode ultrapassar o limite do que a gente deseja, né, Sandra? Pode trazer uma gravidade, né? Tá aí, nós vivemos mortes, né, no município. Que é o pior cenário de uma Exato. Situação, né? E quanto à vacina, secretária, temos? Outra questão assim, ó, Sandra, fazendo um gancho anterior ainda à vacina. Sim. A gente fala do cuidar do nosso espaço físico, do nosso lote, da nossa bromélia. Eu faço até uma fala intransigente aqui, né? A gente, como secretário de saúde, acaba fazendo as falas intransigentes. Eu caminhava nesse final de semana, né? Coloquei um tênis e fui caminhar. Os espaços públicos, ele é responsabilidade de todos. A partir do momento que eu pego um copo de plástico, que eu tomo a minha garrafa de água mineral e eu largo a tampinha num espaço público, num lote, na beira da rua, eu vi muito espaço com lixo jogado. Isso é nosso, é educação, é a gente ensinar o filho da gente que ele não pode estar jogando. Pega o seu lixo, leva para casa, coloca no lixo. Né, as praças, né, comentei, brinquei, fui conhecer o Mirante, tinha uma outra enfermeira, né, daí a gente acaba sempre falando assuntos de saúde, né, num novo espaço, né, que a cidade vem terminando, concluindo, garrafas já jogadas. Isso pode impactar na vida de alguém. Então, eu tenho que fazer o meu papel, eu não posso jogar lixo. Bom, se esse terreno não é meu, eu também não posso jogar lixo aí. Se o espaço é público, o poder público não tem pernas para recolher o lixo que todo mundo jogar na rua. É impossível, nós vamos viver numa cidade suja se nós dependermos disso, porque é muita força, muito gasto. Então, é muito mais simples para mim, individualmente, cuidar do meu lixo, ensinar a minha família, o meu filho, cuidar do seu lixo, né? Levar, coloca na sacolinha, descarta, faz a coleta e pronto. Então, isso é um apelo que eu faço, sim. Parece uma intransigência a gente falar isso, mas é importante. São vidas que são impactadas. Em relação à vacina, conversávamos agora, né, Paulo, antes de vir. O Ministério da Saúde fez, inclusive, uma reportagem essa semana, colocando que enviará, não colocou ainda o nome dos municípios, vacinas, mas provavelmente, conversávamos, vai ser para as áreas com maior problemas, com uma problemática mais acentuada. Números mais elevados até. A gente não tem acesso ainda, né? Até o Paulo colocou que acredita que essa semana sai a lista dos municípios, né? É novo, não tem essa vacina disponível no município, então primeiro é o nosso cuidado, né? O que o Ministério da Saúde, não tivemos treinamento técnico ainda, mas o que o Ministério da Saúde informa que serão 2 doses. Sabemos que tem uma outra vacina que está em andamento, que está em fase de desenvolvimento, isso, mas a gente também não tem a vinda. Então, a gente está aguardando notícias, né? Tomara que venha, mas também, por um lado, se não vir para o município de Erechim, é sinal de que estamos bem, né? Mas daí também... Os municípios precisam mais. Exato. Paulo, quais são as tuas orientações gerais aí para a população nesse momento e como se dará, a partir de agora, os cuidados da vigilância em saúde nesses locais onde existem foco de mosquito? Bom, o trabalho da vigilância segue sendo realizado como é feito o ano todo. O que a gente intensifica agora são essas questões de pesquisas vetoriais especiais, que é onde, nesse período, aumenta as notificações, então a gente faz mais essas ações nos locais, nos domicílios onde tem notificações. Né? De orientações para a população, o que a gente sempre traz aqui, né? E há um número mágico que a gente fala que uma semana tem em torno de 10 mil minutos. Desses 10 mil, se nós tirarmos 10 para revisar o nosso entorno, do nosso domicílio, provavelmente seja suficiente para a gente não viver o que a gente viveu em 2021, que foi bastante grave. À época, a gente estava sob a névoa também da pandemia de Covid
E isso acabou dividindo as atenções, mas foi muito relevante o que a gente passou em 2021, né, e a gente espera não passar por isso de novo. Depende de mim, depende da secretária, da questão pública, mas depende muito mais de cada um de nós, pessoa física, né, cidadãos de Erechim, fazer o seu trabalho. Verdade, e pegando esse gancho da Covid, o sintoma é muito parecido e a gente tem aqui no município casos de Covid. Quais são as suas considerações finais sobre esse tema? É claro que nós temos hoje poucos casos também de Covid, Sandra. Eles se confundem, né? Muito. Mas a gente percebe que quando o paciente chega com dengue, a febre, até porque nós tivemos muita população que já teve Covid. Então também a gente percebe que quem já teve uma vez, já teve Covid 2 vezes, os sinais e sintomas, eles são mais leves. Os sinais e sintomas da dengue, ele não torna-se mais leve. Não é porque você já teve dengue uma vez que você vai pegar, é o contrário, né? Então é isso, né? A consideração final que eu diria é exatamente isso. Por favor, nos ajude. Nós não queremos estar gastando dinheiro público com questões que nós podemos resolver, né? Que bom que a gente possa estar pegando esse dinheiro público e estar investindo em coisas que agreguem saúde para a comunidade, né? Quando eu tenho uma pessoa dentro de um leito de UTI, usando um leito, ele custa muito, além do custo pessoal, e daqui a pouco eu preciso para uma mãe que está numa situação grave, que está ganhando um bebê, e eu não tenho um leito para uma mãe aí, né? Então, é muito mais amplo. A partir do momento que eu abarroto uma unidade básica de saúde com pacientes com sinais e sintomas de dengue, eu deixo de cuidar do paciente diabético, eu deixo de cuidar daqui a pouco do paciente hipertenso, de estar fazendo um pré-natal com um pouco mais de tranquilidade, né? Verdade. Quero agradecer a presença de vocês aqui neste espaço hoje para falar desse tema que é extremamente importante, é saúde pública, é a minha saúde, é a de vocês, é de toda a população. E a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida aqui no município, né? A gente trabalha para isso, né, secretária? Então, vamos cada um fazer a sua parte. Muito obrigada.